É o seguinte, Tícia, você tem a cidade adensada aqui, né? Sim. E aí você tem uma estrada que vai para lá. E aí você tem aqui a tua fazenda lá do cara. Ele pega e loteia. Uhum. E ele pressiona a prefeitura, então, para levar ônibus para lá, água para lá. E aí o que acontece? Todo esse terreno aqui que está no meio do caminho agora vai valorizar. Se a prefeitura chegou lá, se ele chegar com a luz e com a água, teve que levar a infraestrutura para lá. Isso é um dos esquemas mais clássicos de especulação imobiliária que existe. Muito antigo, porque na época a cidade ainda estava nesse grau de expansão. Sim. Mas é bem clássico isso aí. E que funcionava com expansão na medida do interesse privado, ou na medida desse pequeno núcleo de interesse, né? Não que houvesse um planejamento para que aquilo ali acontecesse. Existe, não, são esses proprietários aqui que têm interesse nisso. E uma pergunta boa agora, só de conceito. Aqui, então, começa daí a engrandecer esse perímetro urbano ou continua sendo rural? Você tem que engrandecer. Quem vota o perímetro urbano é a Câmara dos Vereadores. É uma das coisas que elas fazem, é votar o perímetro urbano. Se vai ampliar ou não ampliar. Exatamente. Então ele vota lá a linha. Então se você tem amigos vereadores, eu lembro quando São José dos Pinhais fez isso. Colocaram a bacia do Rio Pequeno dentro da... E aí surgiu todos aqueles loteamentos lá. E isso acontece com que frequência? Que na hora que você quiser. Os vereadores votam? Na hora que você quiser. Porque o que mais a gente sabe é nome de rua, agora está no plano diretor. Porque o vereador pode um monte de coisa. Eles brincam que é isso para a gente não prestar atenção. Porque o vereador vota orçamento municipal, vota tudo. O vereador é importante pra caramba. É muito importante muito mesmo. Importante. E o que a gente tem visto agora é toda uma falta de discussão e debate, até pela urgência dos projetos. Eu já desisti, mas ocupar a Câmara dos Vereadores, que foi a primeira ideia daquela Calais Michel, que está na origem de todos os ativismos da cidade, que foi protestar contra as calçadas de granito. Ela que é americana, vamos ocupar a Câmara. E você vai na hora, você vai para conversar. E quando as bolas ocuparam, ganharam uma votação de 36-0. Quando a gente foi lá com os vereadores são pessoas que gostam de política. Sim. Então, mesmo que você for lá, eles têm a vocação do diálogo. Sim. Você não é vereador só para... Sim. Mesmo o cara, ele tem a vocação, então... Isso a gente não faz pressão, eles acabam... Tem a vocação do diálogo. Então a gente não precisa personalizar, a gente vai falar que a Câmara dos Vereadores não precisa de mais mobilização, precisa que realmente se torne aquele... Eu vou falar a palavra que eu acho que usariam aqueles que ainda não vão para a Câmara dos Vereadores, que é um círculo. Precisa-se que seja esse lugar de muito tumulto e de grande transformação, assim, de grande pressão. Não é debate, não é tumulto, não é debate. É conversa. Mas quando os projetos transitam com tanta velocidade e medida de urgência, não gera debate, não tem como. Não, isso é outra coisa. O Luca falou de uma ideia que veio da comunidade, da doula lá, e a doula então abriu o debate lá dentro, e o que ele falou, que eu concordo, é que os vereadores são dispostos a ouvir e conversar. O gabinete está aberto. Isso que você está falando de embora, o prefeito mudou a lei, fez tudo que a máfia das cesarianas queriam e aprovou uma lei que era muito pior para as doulas, que eu vi até a Cris Trevisol ficar brava, coisa que eu tinha visto, com o Gustavo. Que é justamente o que a gente falou, por ser um cara sem força, ele cede, perderam a votação nos hospitais e os caras pediram dele. Essa história é a história paradigmática do poder municipal. Sim, foi uma das perdas de nós, mobilizadores, porque quando pela a gente gestão abandonou o do movimento, Fruit, a gente não conseguiu ver ressonância. Não, ele piorou a vida porque ele é um pelego, na verdade. Ele se submete aos interesses mais poderosos à volta dele. O papel do prefeito é resistir. Mas a gente está falando de uma sociedade que está muito mais hoje articulada em resultados financeiros, ela é identificada pelos avanços através do que é resultado imediato, econômico. A gente pode ter perdido essa pauta do que é ser político, do que é pautar um bem social, enfim, ou não. É o momento que a gente tem, sempre existiu essas pressões financeiras, né? Essas pressões de ampliação pelo interesse privado sempre existiu, mas a gente antes tinha representantes baseados em... Eu acho que, assim, historicamente, desde que as cidades surgiram, o capital e o poder mandam. Sempre foi assim. O que havia antes, né, historicamente falando, é que o poder local ele é muito mais fácil de pressionar. Sim. Então havia democracia. Os gregos criaram... falando do campo municipal, né? Os gregos criaram democracia nas cidades. Né? Hoje em dia, eu acho que esse conflito que você falou entre as pessoas que defendem o interesse do capital e o crescimento econômico e tal, e as pessoas que defendem a relação pessoal, né? É o conflito que existe, que é as comunidades que resistem. Sim. E o capital que oprime.
Esse é o conflito, assim, há muitos anos, desde Marx. Isso é falar de sociedade, né? Isso é falar de sociedade. Só que esse discurso dessas comunidades tem pouca voz lá dentro, né? Você tem poucos vereadores que entendem e propagam esse discurso. Então, essa é a grande briga. O que eu acho que a gente estava conversando aqui, que faz sentido, é que na medida em que mais pessoas têm essa sensibilidade e falam com os vereadores e tentam construir isso, eu acho que isso tem um espaço de debate, de crescimento. Não é assim que se resolve. Uma coisa que eu acho que tem que ficar clara, desculpe te interromper, mas uma coisa que eu acho que tem que ficar clara é o seguinte: eu não acredito que a gente vai um dia chegar e vamos resolver todos os problemas. Sim. Os problemas nunca se resolverão. A gente está sempre progredindo para melhorar. É isso. Otimista, já é Otimista. Mas é que no Brasil, qualquer Mas é porque um problema resolvido, Não é isso, ou acho que supostamente a revela coisa outro problema. Exatamente, sempre. Os problemas não acabam o país não era maravilhoso. Essa coisa que lá para trás era melhor, não. Acho que teve uma construção democrática importantíssima na era que eu chamo Fernando Henrique Lula, interrompida de forma absurdamente violenta nesses últimos anos, e agora tem uma retomada, mas no mundo que todos os parâmetros mudaram, né? Tem ameaça maior. Então, você está vendo lá, vai sair um oleoduto no Alasca que não era para sair, vai sair um Angelone no Boca Tiro que não era para sair, já era diante dos últimos anos, né? Esses caras é porque eles seguem fazendo o que eles faziam e os mecanismos de pressão, então vai ter que ter uma crise para mudar. Mas eu acho que ao nível local melhorou, as pessoas você tem mais participação, só que é lento, né? Você veja Curitiba é uma cidade assim, hoje é uma cidade, só o prefeito, que é um vendido que acha que tem DNA eslavo. Se permite ele ser vendido ao poder financeiro, se transformar num racista de extrema-direita e tem uma guarda municipal que mata. Sim. Então, é uma regressão gravíssima na esteira, quando você tem um político grande, que é o caso do atual prefeito, se ele tivesse a integridade e a visão, ele poderia ter, compromisso. Com todos os problemas, ele poderia resistir e falar: olha, não vai ter isso aqui, porque inclusive a cidade não permite mesmo, né? Curitiba tem um histórico de se dotar de uma perspectiva sobre o seu próprio crescimento, que não é perfeita, mas foi pensada, né? Então, quando o cara permite que faça um shopping no meio de um bairro, um Angelone, não sei onde, é evidente que ele está burlando. E a cidade não tem força. Na verdade, o problema da elite ser alienada é muito grave, né? Na medida que a elite vai de carro, nós estamos falando de cidade, né? A elite vai de carro de uma garagem para outra. Pois é. A elite passeia a pé quando vai para Chicago ou Barcelona. Daí eles passeiam a pé e adoram passear a pé, porque passear a pé é bom em qualquer cidade do mundo. Você vai encontrar pessoas, bichos. Mesmo Curitiba, né? Com essa pobreza toda em volta, você ainda se separa para conversar, todo mundo tem uma história para contar. Então é engraçado a gente fracassar numa cidade como a nossa, que bem ou mal, né, foi exemplo o mundo inteiro, sem ser perfeita. O Geraldo recentemente conheceu um cara que é um dos grandes opositores a todo o urbanismo, o modelo da era Jaime Lerner, né, o Lafayette, né, um cara interessantíssimo. Estou bem interessado em saber como é que foi essa conversa. É porque para ele a questão do transporte público ainda é um problema que começou lá. Ele é um defensor infatigável das pessoas, dos excluídos. É uma pessoa que está lá. Tudo depende de onde você fala. Isso é ciência moderna, né? Não existe mais objeto. Não. Você vai fazer um doutorado, é você fazendo, não existe mais a ciência neutra e pura. E é nesse sentido que você até definiu que a gente tem as elites alienadas. E a gente estava aqui numa discussão até, acho que epistemológica, né? É alienação, ou é falta de informação, ou é decisão falta mesmo? Falta de oportunidade de fazer o certo, às vezes, que é a visão assim, do jeito. Não me interessa isso aqui, me interessa o jeito é uma esse visão meu otimista nicho. que está certa. Acho que às vezes falta a oportunidade da pessoa fazer o que é certo. Né? Porque as pessoas, ninguém quer fazer o errado, muita pouca gente quer fazer o errado. Agora, a pessoa quer ganhar dinheiro, né? Tem essa regra que é do sistema que a gente vive. Acho que o capitalismo é um tema um pouco grande, né? Mas é um dinheiro baseado, é um sistema que a pessoa tem que ganhar dinheiro, todos nós, senão você não, quando se empresta, você tem que pagar juros. Então isso determina e aproximando a conversa um pouco do interesse da Tissa, não é só ganhar dinheiro, né, Luca? Também o desenvolvimento material, né? Existe a ilusão de que meu projeto mais desenvolvimento material, mais artefatos, mais objetos, mais coisas vão fazer de você mais feliz, né? Então toda a economia e por isso o crescimento, por isso a exploração das matérias-primas, por isso você tirar o progresso material, não progresso espiritual, mental, progresso material. É que na nossa bandeira está a ordem do lado de progresso, né? Se tivesse o progresso é muito bom. Sim, pois sou a favor da ordem, eu sou a favor do progresso. Só que a ordem e o progresso, quando são espirituais, ordem é perfeito, nós não conseguimos entender o mundo. Avançar sem ordem, né? O Luca é pedagogo, sabe disso. Se você não for capaz de colocar ordem nas coisas, você não aprende nada.
Da onde vem a ordem, né? Agora, exatamente, o negócio é da onde vem a ordem. A ordem que nós temos é uma ordem que domina, que oprime, que exclui. Né? O Fernando Miranda, então, o problema não é ser... Miranda, que era o parente do geral, dizia ordem ou progresso, né? Ele queria mudar por um ovo na bandeira do Brasil. Eu vi vários debates, porque a gente estava revisando toda a nossa história, né? Nesses últimos anos. O que eu quero dizer é o seguinte, ordem e progresso pode ser bom, pode ser ruim, depende de que ordem você fala e de que progresso você fala. Isso é a divisa dos positivistas que tinha, era amor, ordem e progresso. Né? A música do Noel Rasul, o amor vem por princípio, a ordem, progresso que deve vir por fim. Quando a gente fala desprezar se essa lei de Augusto Ponte fosse ser feliz longe de mim. Não lembro. Não, nossa, sim, esse eu lembro. Se esse cara tivesse vivido 80 anos, teria feito uma obra. Sim. Ia fazer parceria com o Chico Buarque. Isso que eu pensei agora. A gente tem os nomes aqui, né? Olha só, a gente já começou, né? Então a gente tem aí Estamos gravando. Eu vou fazer assim, a gente está numa gravação aqui na Bicicletaria Cultural, para o programa Pedaleira e também para o Pod Pedal, que é o podcast da Bicicletaria Cultural no Spotify. A gente vai fazer então esse começo, a gente está numa oportunidade de editar, então provavelmente pela qualidade e pelo tamanho de assuntos que eu acho que eu estou privilegiada aqui de tratar com vocês, acho que a gente vai ter até mais do que um programa, talvez 2. Porque o programa na rádio tem 40 minutos com intervalos, então a gente pode talvez estar aí com o tempo que a gente tem disponível, fazer 2. E aí nisso me permite então a gente trazer 2 pontos, né? Um é a gente celebrar o aniversário de Curitiba, ou pelo menos discutir, porque às vezes nem sempre as datas celebrativas são para a gente só fazer festa, é para a gente realmente realizar debates, né, levantar as questões, principalmente aquilo que for construtivo, crítica construtiva. E outra questão é da gente falar exatamente de como é que está andando as propostas, ou por que é que a gente está com uma proposta, que eu acho que trata muito nesse livro aqui, uma proposta de dobrar a quantidade de ciclovia na cidade, para uma era de gestão que não é aquele que prometeu compreende, ou seja, na gestão do ano passado, em 2019, o atual prefeito prometeu para 2025 que fosse dobrada, fosse chegar em 400 quilômetros de ciclovia. A gente tem até agora 60 quilômetros de ciclovia e a gente está aí para 2025 há 2 anos. Será que ele vai conseguir fazer tudo isso? Será que a gente está diante de promessas vazias constantemente? Daí é um projeto político falido já, ou a gente ainda tem que se basear nessas demandas, nessas promessas, para a gente chegar e falar assim, você prometeu, agora você cumpre e a gente quer. E pergunta, a gente quer mesmo desse jeito, com essa pessoa prometendo dessa forma, ou a gente quer construir coletivamente? As coisas de fato demoram mais para ter uma qualidade, como é que a gente pode avançar? Então eu acho que são 2 temas que a gente tem aqui podendo trabalhar. Pessoal, aqui, eu pensei até em perguntar o que. Eu até perguntei pra mim mesmo, falei, gente, como é que faz eu ter essa riqueza aqui com vocês, sabe? Como que a gente tem essa rede maravilhosa, rica, vocês como amigos. Mas assim, nem vou perguntar isso, porque senão vai forçar vocês até me valorizar, e a ideia é exatamente o oposto. Eu quero trazer aqui eu quero trazer aqui no programa a riqueza que eu tenho nesses 2 convidados. Eu tenho só uma breve apresentação para não forçar vocês a apresentar e deixar os nossos ouvintes acompanhando essa riqueza da qual eu tanto falo. Eu estou aqui com Geraldo Poggi, arquiteto, olha só, áudio, arquiteto, estuda planejamento urbano, na verdade já é doutor em gestão urbana pela PUC do Paraná, designer de políticas públicas e inovação em governo. Trabalhou no escritório Jaime Lerner Planejamento, e é por isso que a gente tem aqui esse interessantíssimo livro. Eu estou lendo ele e dá vontade de ler e reler, porque ele é prático. Bom, essa é justamente essa questão, né? Curitiba Urbanismo, eu achei. Geraldo Poggi, Curitiba Urbanismo Essencial, ele fala justamente de como a prática tem que ser inserida num planejamento, numa proposta de governo, e eu achei o livro prático, dá vontade de você sublinhar, porque tem palavras de ordem, que você fala assim, vou incluir isso aqui no meu pensamento de criação, vou incluir isso aqui no meu projeto, ou quando eu estiver em reunião, pautar essa palavra aqui, que é mais prática e garante que a gente consiga realizar as coisas. Então, achei esse livro fantástico, dá vontade de revisar ele o tempo inteiro, não é de ler só uma vez. E Poggi foi também fundador do Centro Brasil de Design, hoje é presidente do conselho, ainda também, desde 99. Sim.
participa do Conselho do Museu Oscar Niemeyer e da Unilivre, Universidade Livre do Meio Ambiente. E muito mais, eu trouxe aqui o que eu consegui ao meu alcance, que a gente está querendo aproveitar aqui nosso assunto. E, deixa eu trazer aqui, a gente estava com mais um convidado. Puxa, me perdoa, porque eu sei que é longo aqui a apresentação que eu gostaria de fazer. Ah, Luca! Luiz Carlos Ischbiter, maravilhoso, amigo generoso, possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Paraná e DEA, é mestrado? Sim, mestrado. Mestrado em Ciências de l'Education na Universidade de Paris. 5, Universidade de Paris 5, com equivalência, enfim, é claro, equivalência. No nosso currículo, nem o Salles, vamos fazer que nem o Salles. E autor de vários livros, mas são dois grandes pensadores da cidade, e grandes críticos, mas não só pensadores, são pessoas que transitam pela cidade. Então aquilo que a gente precisa, que é falar daquilo que a gente sente, é saber de onde a gente está pisando, estamos aqui reunindo essas duas pessoas com um olhar crítico, generoso e ainda guerreiro, posso dizer assim? Será que guerreiro pega mal? Gente bem mais guerreira por aí, né? Guerreiras Puxa, numa eu situação acho que a gente razoavelmente tá confortável, num como você diria, né? Sim. A gente está num lugar onde vocês amparam com história, informação e também com essas dicas de quem sabe quando as coisas funcionaram. Ou sabe por onde andava as pessoas que tiveram projetos de sucesso, que hoje faz a gente entender que Curitiba é referência, que faz a gente entender hoje que aquilo que a gente quer é bom, mas pode ser mais, pode ser melhor. Então eu só agradeço, assim, a gente está querendo fazer esse programa há mais de um ano. Aliás, a gente já fez a gravação e deu problema. Perdi a gravação. Linda, né? Foi aquele dia que a Melina estava declamando. Sim, a gente estava lá na praça. Sim, exatamente. E aí a gente estava mais imerso nesse exemplo que foi a construção da praça de bolso de ciclista, mobilização das pessoas, trazendo também essa irmandade com o movimento que aconteceu no Bosque Gon, que precisou muito de resistência, de uma coletividade e de lideranças. Que qualidade é essa de liderança que a gente viu acontecer nesses movimentos, que não se colocavam como lideranças, mas estavam focadas em manter a união, manter uma coesão e sabendo que tinha um projeto em comum e tinha aquela visão assim, pessoal, vamos por aqui, hoje eu não posso, quem é que pega? Enfim, a liderança não precisa ser essa ditadura, né? Que às vezes a gente coloca preto no branco, assim. O jeito, na verdade, assim, a gente, na verdade, somos daqui, gostamos da visão hipercrítica, o Geraldo, eu sempre digo que o Geraldo é como se fosse eu com o cérebro, quando a gente fala de urbanismo, porque ele manja muito mais, mas o fato é que a gente tem essa revolta genérica com a cidade, acabou aparecendo o movimento do Parque Gon, na origem, portanto, outro grande amigo nosso, Mathieu, e ali, essa coisa de ir, o Geraldo fez lá o que ele fez aqui na Praça do Bolso Ciclista, né? Ele anteviu, ele pegou, ele desenhou, né? Aqui cabe uma coisa, essa visão, que é do potencial do espaço da cidade de virar um lugar. O urbanismo é transformar espaço em lugar. Gestão, Rafael Greca, transformar lugar em espaço para passar carro, para ir para o shopping que não já está lá, para ir para o mercado que não já está lá. Objetivamente falando também, se tivesse uma avaliação crítica técnica, é como se um médico vai lá e se te põe uma sanguessuga ou te dá açúcar se é diabético. Isso é o urbanismo atual. E a gente conseguiu no Parque Gon criar um mini núcleo do que tem que ser uma boa cidade. Cidade, minha mãe me ensinou, que fundou o IPUC, ou já para as pessoas andarem a pé ou andarem de bicicleta. Daí, né, a saúde da pessoa melhora, o comércio da rua sobrevive. Então, o Gon acabou, a Gon, que o pessoal chamava os Maco Boys da Gon, chamavam de Agon, a gente chama de Agon, acabou sendo um espaço, um pequeno laboratório, onde a gente falou, venham. E o que acontece? Como o Brasil, as cidades vieram, e vieram pessoas, né, a gente conhece, de certa forma, um pouco tinha casa lá, mas o ativismo nos fez conhecer pessoas, desde a turma da permacultura, da agricultura urbana, sensacional, né? Você tem 10 caras que deveriam estar qualificando a cidade inteira, a gente deve ter. Gente, daqui a pouco você me interrompe, né? Porque eu vou sair falando. E acabamos com essa mudança, então acho que acabou essa coisa de federar como a gente é. Mas tem muita gente fazendo coisa legal que não se conhece. Curitiba tem essa coisa, a prefeitura absorve, o prefeito contrata lá uma pessoa, pega uma abelha e faz propaganda de abelha. E a gente precisa mudar a cidade macro. Então, a Gon foi um exemplo, né, sendo até liberal isso, né? Você pegou um espaço e as pessoas podiam fazer o que bem quisessem lá. E aí apareceu um artista, a gente acabou conhecendo a turma do urbanismo, do Mobiliza, do IDP, então, e acabamos lá, quando tacaram fogo lá na invasão, a gente acabou indo lá e, então,
ali estão as pessoas guerreiras, né? Você está falando da 29? 29. Mas aí você conhece gente de lá, esses são ativistas de verdade, porque estão correndo risco de vida, estão lutando contra o poder. Nós somos aliados pertencentes a uma certa burguesia. Não, existe privilégios, né? Em todos os setores, mas ali tem muito menos. Acho que daí é difícil de comparar. Mas essa questão do espaço, da injustiça no espaço, né? Ela é muito marcante e a gente não é tão consciente disso quanto deveria, e o poder público muito menos. Quer dizer, qual é o papel do poder público numa cidade? Trabalhar para a cidade ser melhor, não para ir para o mercado ganhar dinheiro. Então, você vai no passeio público, eu acho perfeitamente coerente lá aquele carrinho do Condor no passeio público. É isso, a cidade é mais deles do que nossa, por uma escolha do prefeito, que teria poder de fazer a cidade ser nossa. Sim. Era só ir pegar o plano do Gora, que no fundo é idêntico ao plano do Jaime Lerner, se você for essencialmente, né? E aplicar. Curitiba seria manchete no mundo todo e ele ia ficar mais famoso, ia ficar mais feliz porque ele só se importa com ele. O ego dele ia estar muito mais contemplado, ia ser entrevistado. Não, hoje é um líder de extrema direita que é responsável pela decadência final de Curitiba, que tem um resultado verdadeiro, que é miséria, morte e violência. Quando o cara abre um binário e mata o comércio local, expulsa as famílias, velocidade não permite, entrega a cidade a quem não tem nada. Então você passeia na rua, só tem quem não tem nada na rua. Então você vai passear com o teu cachorro, você corre risco. Sim. Mas todo mundo tem alma, talvez até o cachorro. Então, como é que a gente aceita um prefeito? Tudo bem, o presidente é difícil, mas o prefeito teria que ser mais fácil com os vereadores. Então a gente é muito atrasado politicamente, e a gente deu um exemplozinho de ativismo local, e tem centenas pipocando pelo Brasil inteiro, e espero que com essa mudança macro a coisa possa voltar. Né? A gente pensando de uma forma macro é quando a gente talvez tenta entender que, ou justificar às vezes que a dificuldade... Tá. Você quer parar no microfone, dois? A ideia é que a gente encontre, né, um ponto em comum daqueles que defendem aquilo que a gente está sentindo que está empacando o processo, que é defender o modus operandi de um prefeito que permite esse tipo de grande iniciativa imobiliária, de grande especulação, de grande interesse, porque estão ali alinhados à ideia de que progresso é o que vai sustentar, é o que vai salvar, é o que vai ser benéfico. E enquanto a gente também precisa, o nosso foco é procurar aonde que a gente consegue realmente uma visão geral da situação. E talvez trazer também, além desses argumentos que a gente já conhece, que são os justificáveis que se supostamente justificam essas iniciativas de venda do espaço público e da qualidade de vida das pessoas, mas tem esse povo também que está dizendo assim, escute, você não está vendo a longo prazo, a gente está aqui segregando as pessoas, segregando gera mais violência, chega mais mortes, gera mais pobreza, a gente não consegue daí aproveitar isso que você está propondo, a longo prazo o seu governo vai ser falido. Então, assim, como é que a gente consegue unir todos esses, acho que é a grande questão de todo mundo. E aí porque senão se a gente personifica, e eu não sou nada contra personificar, porque a gente tem que dar nome aos bois, sim, em alguns momentos para poder se orientar, mas é quando a gente consegue, num debate, começar a falar assim, para onde que todo mundo, ou maior parte das pessoas podem ir juntas, né? E eu queria só trazer que esses dias eu vi, inclusive isso foi bem novo para mim, foi uma palestra de um ambientalista, um cientista do INPE, Carlos Nobre, referência assim, né, urgências climáticas. A palestra dele é impressionante, te move emocionalmente, te move racionalmente para as urgências climáticas. E uma coisa me chamou a atenção, e é por isso que eu estou trazendo essa palestra aqui. Eu estou falando isso para todo mundo. Ele rasgou seda aos montes para Curitiba. Falou o quanto a gente é peixe que não está sabendo que a gente vive numa água, sabe? O quanto a gente está com benesses à nossa volta para aquilo que ele falou, que Curitiba pode ser a solução, pode ser aquilo que... Em que sentido que ele falou isso? De questões de mudanças de comportamento. Foi há dias atrás. Eu fiquei impressionada. É nobre, né? Não está vendo. Não, pois mas é uma família articulada. Eu até comentei com as pessoas que estavam ali, que a gente estava dialogando. A respeito do quê? Ele falou em relação a, vocês têm esse lema. Aí ele colocou um slide falando assim, orgulho de ser Curitiba. Assim, ele falou, isso é coesão social, isso faz com que as pessoas consigam andar todas juntas. A família Folha. Eu falei, puxa vida, mas eu acho que ele foi numa vitrine antes e depois ele está se conectando. Ou ele está vendo um cenário muito mais catastrófico em volta.
comparação com o resto. E assim, aonde que a gente consegue defender Curitiba e onde que a gente precisa mobilizar Curitiba? Eu acho assim, vou deixar o João falar assim, quanto mais avançada, assim, tem uma lei, quanto menos injustiça numa sociedade, maior o escândalo causado pelas justiças que restam. Sim. Então, Curitiba talvez é um pouco melhor que o resto, porque tem essa, apesar de tudo, tem uma visão crítica. Só isso que pode deixar o Jean falar. Mais importante. Não, eu não tenho muito o que comentar sobre isso. Eu acho que cada um tem a percepção, enfim. A gente tem essa chance mesmo de ser Curitiba, essa ferramenta de referência para mudança de comportamento dentro de urgência climática, dentro desse pleito por mais vias seguras? Várias coisas. Primeiro, qual é a importância de Curitiba ser uma referência? Eu acho que não é importante nem um pouco. Eu não vejo o que Curitiba ser referência melhora a tua vida, a minha, a dele, a do outro, das pessoas que estão na 29 de março ou na Vila Joanita. Você resolveu tudo mesmo. Não, só estou chamando a atenção para esse ponto. Então, ser referência não muda nada. Que bom que é. E se pessoas podem vir aqui, se inspirar em Curitiba e levar exemplos para suas próprias cidades, que ótimo. Agora, o fato de Curitiba ser uma referência, na minha opinião, não muda nada na vida dos próprios curitibanos. Bom, dito isso, eu quero dizer o seguinte: sim, separar lixo e sim ter uma união das pessoas com a identidade, do local, é muito legal, ajuda. Eu só acho, como o Luca falou, que o Carlos Nobre, que é um grande cientista, um cara referência internacional, se deixa levar um pouco por uma coisa que se construiu em Curitiba desde os anos 70. Curitiba, de fato, foi revolucionária naquela época e foi deixando de ser, né, já no século XX, XXI já não era mais. Ele como é que é? Cria fama, deita na cama, né? Então, ficou esse resíduo dessa fama, né? E a diferença cultural da cidade. Mas o fato é que os programas existem. Não, os programas estão aí, o Lixo que não é lixo existe e essa coisa da identidade cultural curitibana ainda é uma coisa que a prefeitura valoriza, explora, né? Explora. Então ele se deixou levar um pouco por isso, né? Mas realmente, hoje em dia, a cidade, se você for medir a pegada de carbono, não sei como é que mede isso, essas coisas da sustentabilidade são muito, 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 muito complexas, porque envolvem tudo, envolvem matriz energética, envolvem relações sociais. Quer dizer, eu sou sustentável, mas eu exploro mão de obra análoga à escrava. Sim, é muito difícil arruinou, essa coerência, exatamente, em urgência, né? Exatamente. Então, assim, a sustentabilidade, para mim, tem que ser medida primeiro pela qualidade de vida das pessoas. Se tiver ok, daí a gente começa a conversar daí para frente. E aí começa a gente ter orgulho de que nosso último ativismo, mas sempre foi o Bom Retiro, que a gente ficou lá 3, 4 anos, lá toda semana, uma história escandalosa. Tudo tá, agora vai sair. Eu fui lá fotografar onde já começaram as obras, era tanto caminhão, quase foi atropelado pelos caminhões. Agora, vamos lá, fazer um hipermercado, onde já tem um ponto que também não podia, quem deixou fazer devia estar na cadeia dos urbanistas, pelo menos, não na cadeia de verdade. Vai ter um outro monstro lá e vão assassinar um lençol freático em 2023. Mas E é Curitiba, não, quer dizer, você fala o capital, mas é isso que a nossa visão é Bruno Latour, essa coisa, cada caso é concreto, né? O ativismo você vai lidar com aquela questão. Sim. O prefeito resolveria isso com o pé nas costas, se quisesse Curitiba, vamos preservar, vamos fazer né? Tinha um projeto de plantar comida lá com os novos saberes, que era, o Oliver até foi embora do Brasil, se encheu da cidade, está reconstruindo tudo lá em Portugal. Então essa coisa de baixo para cima, acho que é um privilégio conhecer ativistas, e Curitiba é uma cidade boa, com toda uma cultura. Quando o cara fala orgulho de ser bojano, já vai conversar com o Renato Freitas ou com o Carol da Tora, no mínimo, né? Não parar de falar besteira, né? Tá comprando o hype do Rafael Teca, que vive dos resquícios que ele quer eliminar do Jaime Lerner, né? E animais exóticos na cidade, né? Parece um pássaro. É que o celular não é meu, então eu não consigo nem atender, ó. Deixa eu ver aqui. A gente vai dar um... Alô? Digital, ao vivo, né? É o celular do Fernando. É, Tim? E você pode mandar um WhatsApp nesse mesmo número, por favor? Aí ele vai conseguir ver
Ah, viu então a- quando ele conseguir, ele vai te ver. Ele não tá vendo o computador agora, mas assim que Já ele ver, viu ele vai ali responder. algumas coisas? Eu posso te avisar daí. Então, ligava. Avisar ele. Qual é o seu nome? Como é que conseguiu o telefone? Davi. Eu aviso ele, tá Como é bom? que conseguiu o telefone? Fernanda. Meu pai atendia funerária Boa Viagem, boa tarde. Sim. Eu quero fazer isso também. Essas piadas, né? E então, é porque eu acho que essa é uma questão muito recente que eu vi esse encantamento, inclusive nessa campanha, nessa palestra, eu vi o encantamento também com carros elétricos, que é aquela mudança, o pedido de mudança de comportamento por carro elétrico já é equivocada, porque não vai ter mudança de comportamento mudando, né? Existe só uma abertura de o que é que você pode fazer, ainda confortável, ainda me comprando de mim. O carro, eu acho legal a gente pensar o seguinte, o carro, ele é uma solução injusta por definição. A pergunta que o Dalai Lama fez quando chegou lá, acho que nos Estados Unidos, pela primeira vez, e viu, ele falou, nossa, se todo mundo tivesse carro, como é que seria? Não Sim. dá para todo mundo ter carro. Não dá. Carro só funciona em sociedades injustas, onde alguns têm carro, outros não têm. Então, Agora, assim, no livro do G, tem que ter isso muito claro. Né? O carro é importante, caminhões são importantes, se você quer levar a tua família para passear na Serra Gaúcha, você vai precisar de um carro. Carros são importantes, eles têm função, mas ele não pode ser a mobilidade urbana feita em cima de carro. Não dá o livro pra do fazer G, vamos lá, ele pega Sim. um dos caras importantes que aparece, é um livro baseado no depoimento, é o próprio Sim. Geraldo, ele vai ouvir a voz, deu voz a um monte de gente que estava viva ainda e pesquisou, então você tem lá, Lubomir Fichinski, que é um dos grandes teóricos, um dos grandes caras desse grupo, que entrou no poder na prefeitura em Como que é o nome 71, dele? Lubomir Fichinski. Tá. Ele fala, nós éramos um grupo muito heterogêneo, a gente não tinha nada que nos unisse, a não ser um Ludomir princípio. Fichinski. A não ser um princípio, não faremos nada para os carros. não Então, faz é um nada. grupo que O urbanismo entra- curitibano era basicamente feito para não dar privilégio para os carros. em qualquer cidade decente do mundo. Você tem a Basicamente prefeita de era Paris hoje sendo, né, escorraçada, Carro mas é caro. Uhum. Carro é caro. o carro massacra, né? O Ivan Illich dizia isso, né, que o Gora gosta tanto, que Uhum. o camponês que vive durante eras, o rei passar de carroça, pagou imposto e agora o cara passa 120 por hora de carro. Sim. E em Curitiba, quando o cara faz um binário, inaugurou um binário ontem, né? É isso. Tem esse capítulo aqui que está dizendo sobre. Aproveita, eu acho que o nome dele, onde eu encontrei, não sei se é onde ele está Aparece várias parafraseando. vezes. Ele aparece É, muito, é um dos caras E ele mais está importantes. falando isso, que Curitiba não pode ter medo, aliás, nenhuma cidade deve ter medo da simplicidade, o que não quer dizer que vai ser simplório qualquer ação, mas é que eles, nessa gestão, né, de prática de Curitiba, em Curitiba assumimos um compromisso com a simplicidade, o carro não faz parte da simplicidade. Não. A Rua das Flores, olha, 71, fechar a Rua das Flores, a principal rua do comércio, eu lembro, tia, não sei o que lá, mas eu lembro das pessoas xingando, já, Sim. 2 meses depois, estava lá todo mundo no fim de semana, o movimento aumentou, Sim. e essa mesma cidade se autodestrói permitindo shopping centers, e hoje a Rua das Flores não tem mais comércio de alto, porque os ricos estão de carro na barriga de um shopping. Aí você tem a Vida Batel destruída, Carlos Carvalho destruída, todo o bairro redesenhado, a Francisco Rocha se sentava para levar carro para um shopping que não podia estar lá. Não é questão de raiva, tecnicamente é um tumor urbano, se for comparar, é uma comparação ruim essa da cidade com o organismo, mas um shopping ou um hipermercado no meio de um bairro é um tumor. E a cidade está cheia de tumores. O Condor e o Angeloni estão brigando de encher a cidade de tumores. O Pilarzinho está destroçado. Porque o prefeito vai lá e abre as ruas, não deixa. O Barigui está assim. Não faz sentido. É um urbanismo que não se justifica tecnicamente, só justifica pela falta de integridade. Eu já dou mais radical que eu, mas se você for ver o que Londres está fazendo, o que Paris está fazendo, o que Düsseldorf está fazendo, estão combatendo o carro, estão fazendo pedágio. Não é só pela questão climática, é pelo urbanismo. Eles sabem que a cidade que se abre os carros é uma cidade que vai se anulando, a velocidade a não permite economia as sofre, quem sofre é a gente, nós somos mais pobres cada vez que o prefeito transforma a cidade em fluxo para carro. Nos empobrece e nos mata mesmo enquanto população. E nos exclui. Literalmente. Né? O cara passa... Uma visão legal de ver é uma visão que o Milton Santos Sim. passa para gente, que é a questão dos dois circuitos econômicos. Isso é muito interessante. Sim. Conta pra gente, super Pudi, legal. porque mudou também meu paradigma, assim, de como a gente tem Superior, riqueza então. entre nós
ele chama atenção, né, para que na cidade existem esses dois circuitos convivendo. O circuito superior e o circuito inferior. E o circuito superior, desculpe, o circuito inferior é o circuito local, onde as pessoas vivem, territorializados. O circuito superior é o circuito globalizado. E ele não é, os grandes fluxos. E ele não é territorializado. Então, nem territorializável. Ele é sem Ele fronteiras, está né? num lugar, mas a ideia é se libertar do espaço. Ele é globalizado por definição. Né? Eu tenho amigos que trabalham e são importantes, alguns já aposentados foram importantes em multinacionais, então cujas famílias moraram no Rio de Janeiro, em Viena, em Tóquio, em Sydney. E as crianças rodavam estudando o mesmo currículo. Sim, as mulheres frequentavam os mesmos shoppings, compram na mesma Zara, compram o mesmo McDonald's, dirigem as mesmas SUVs da Toyota, mesmo modelo. E comem as mesmas coisas. Comem as mesmas coisas. Então, esse cara, quando ele está em Curitiba, ele não se conecta tanto com a cidade quanto uma pessoa. E o que é legal é que o Milton Santos, inclusive, ele escreve isso no livro dele. A noção de lucro no circuito superior é diferente da noção de lucro no circuito inferior. No circuito superior é o lucro do capital, da DRE, contabilizado, é o EBITDA. Margem, tem que fazer margem. No circuito inferior, não. No circuito inferior existem outros ganhos que não apenas o lucro. Né? Então eu acho que quando você tem essa visão, você começa a ver isso que o Luca estava criticando, que é o seguinte, todas essas coisas que o Luca criticou são... César, nunca se planejou para o circuito inferior. Em Curitiba se planejou. Você planejou um pouquinho, porque ele fez o transporte coletivo, fez parque. Um pouquinho. A minha mãe, que fez braço direito já, ela provavelmente pensaria muito mais como o Lafayette que eu nem, mas ela sempre foi crítica em relação à alienação, porque a cidade ou ela é inclusiva ou ela não é. Mas então quando você faz transporte coletivo, quando você faz grandes parques, quando você faz as pessoas andarem, quando você faz um zoneamento, controla de maneira inteligente, né? Eu moro na frente de um prédio que ele transforma aquele prédio enorme, mais alto lá no centro, lá da Processório. Passei com o G ali outro dia, passei com um super psicanalista, o Claudinho Rotenberg. Eu falei, Claudinho, isso aqui é uma fachada no chão, uma parede, uma quadra, ou seja, ali não tem nada, não pode. Isso é crime. Isso é um crime contra a cidade, mas assim, tecnicamente falando, não é questão de revolta. Tecnicamente falando, você está matando. E eu estava passando do outro lado da rua com o dono do meu imobiliário, querido amigo, vizinho. Aí tem um gato ótimo no vizinho, que cada vez, quando está lá é uma alegria, porque é um gato, ele fica lá te ignorando e deixa fazer carinho. E o cara falando, eu adoro isso. Eu falei, pois é, mas então você tem que entender que o teu trabalho, justamente, quando você faz isso, você está matando a possibilidade disso. E as pessoas só querem. Por isso que o Brasil é tão bom, porque a rua é boa, aonde sobrou rua. Então, assim, o problema às vezes não é tão grande, né? Porque tem o nosso famoso almoço com um cara que está aí bastante no livro, que é o Paranhos, que é um dos grandes da equipe do Jaime, que ele fala, nesse almoço que ele estava com a Kim e com a Tia no começo do Parque Gon lá, ele falou, eu acho que o Jaime tem razão, uma cidade como Curitiba você muda em 4 anos. E o Geraldo estava entendendo a conversa. Eu falei, como? Ele falou, não combatendo o carro. E não é assim. Só que combater carro implica você não... Né? Porque o shopping, ele se desenha pedindo carro. Sim. Então é só você não fazer... É só você ele é um conceito para o carro. O shopping é pensado por isso que o shopping lá no Barigui, por mais que tenha enterrado lá umas nascentes... Acho que eu posso pegar ele. Vai lá. Dá aqui ele pra mim. Você está sendo muito infantil, Arão, diria o nosso amigo Zé. É porque o Arão, sabendo que tá gravando, ele vai Quer? participar. Né, Você filho? também podia falar, né? Lógico. Já fez o programa? Não, mas eu gostaria de participar. Já fez várias vezes. Gostaria de participar, é ótimo. Eu não deixo, sabe? Eu sei. Ele já contou para mim. Nós damos um grupo com o Ernesto Araújo, de Homens Oprimidos. O Ernesto Araújo, né? Aquele que é do exterior. Sim, o pai, né? Mais um pouco. Eu queria só retomar, assim, que você falou... Essa coisa, você muda uma cidade como Curitiba, com um prefeito que tem poder, fazendo o urbanismo certo. O shopping, ele basicamente, ele é uma câmara. Ele é que nem um presídio, que nem um hospital. Então, é uma câmara... Você não tem janelas para fora. Ele é uma câmara de consumidores. O hospital é uma câmara de doentes,
o presídio é uma câmara de excluídos, a escola é uma câmara de sujeitos a serem adestrados, o shopping é uma câmara de consumidores. Então ele quer que você entre lá dentro e fique fechado. Então ele cria um espaço agradável para você o mais possível. Tenta criar uma rua lá dentro para você se sentir bem, mas na verdade ele é um espaço controlado, né? E é muito interessante o conceito. E não é, né? É o normal fascínio por shoppings. O engraçado é só que não é ingênuo, né? Não, você tem que controlar. Você numa cidade de verdade, você tem um shopping na periferia, né? Ou onde tem muito transporte coletivo, ou na periferia, no centro, nos grandes fluxos rodoviários, né? Curitiba tem isso, mas o erro é deixar esses caras começarem a se estar no meio da cidade. E aí matarem as ruas. E aí, Curitiba, as pessoas sabem, no resto do Brasil isso acontece, as pessoas nem estão refletindo, porque copia, então Curitiba não é modelo de nada. Se fosse, você tinha lá, eu lembro em Paulo Afonso, um pouco antes da eleição, que é um maravilhoso lugar, cachoeira. Lindo. Os lugares são, mas a cidade é uma cidade asfaltada, isso é enorme, é uma fronteira, Bahia, Sergipe, Alagoas, incrível lugar, assim, onde tinha a usina do Afonso, mas a cidade está asfaltada, então o calor é de 60 graus, você se joga dentro das lojinhas que tem ar-condicionado. Agora, como que a cidade não está? Porque deixaram também aí já é a mentalidade errada, porque nem tem coisas para... Não precisava. O que está sendo nutrido? Qualquer cidade do Brasil, você tem aquela rua central. Então, você vai estar... Main Street. Sim, mas você tem gente andando de carroça. E, às vezes eu acho que a carroça ou o cavalo não são... Deveriam voltar um pouquinho nesses lugares pequenos. Nova York tentou uma época, lembra? Mas aí não dá, mas eu lembro da Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, são cidades, olha, não tem por que ter uma rua zona. Santo Ângelo, que é uma cidade incrível no Rio Grande do Sul. O Brasil paga o preço dessas... E acaba sendo reflexo da cidade na estrutura fundiária injusta, daí os privilegiados determinam o formato da cidade, né? Sim. Eu costumo sempre falar no programa, assim, para quando eu acho que eu vou estar trabalhando com um público talvez novo, assim, né? Trazendo pessoas que talvez estejam ali visitando pela primeira vez, eu falo assim, ó, aqui nós trabalhamos a perspectiva do ciclista, do usuário da cidade, de quem pedala e de quem anda na cidade. E aí, para você achar que, por que eu estou falando sobre isso, vamos supor o seguinte, você está andando numa rua, e aí, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas você está andando numa rua e você vê uma placa dizendo rua sem saída. Provavelmente, naquela placa ali, atrás dela tem um parque, tem uma ciclovia. Sim. Então a rua é sem saída só para um carro. Não é rua sem saída para quem está andando, não é para vizinhança, não é para quem está de bicicleta. E aí a gente começa a perceber que toda a comunicação na cidade está voltada para quem tem aquela altura e para aquele tamanho ali, para quem está dirigindo. Sim. Então, a gente tem, por exemplo, placas para pedestre, cuidado, inclinado, né? Ciclista, a curva sei lá, qualquer coisa assim. A gente não tem sinalização nem comunicação, a cidade está não conversando com quem usa ela. E daí ela tem aquelas questões que eu acho que gera também bastante polêmica, que a calçada não é responsabilidade dela, né? É responsabilidade de quem é o proprietário na frente, só que é um espaço público onde ele dialogaria diretamente com o usuário, né? Com quem estaria trabalhando nessa velocidade humana, nesse comércio, nessa economia de bairro. Então a gente vê que toda a cidade ela realmente não está favorecendo essa conversa com as pessoas. E aí a gente fala cidade para pessoas, as pessoas falam assim, mas não é óbvio isso? É claro que é óbvio cidade para pessoas, mas não está. Não está sendo construído, defendida, nem está sendo apresentado um projeto como esse. E aí vocês acham que a gente vai conseguir então ter infraestrutura suficiente para ciclistas numa gestão, já somando duas gestões? Tão carrocrata, né? Tão carrocrata. O problema é esse, o ciclista na verdade corre risco, né? Não é difícil, assim, se quiser ter... Mas o ciclista, ele deveria estar compartilhando a via com o carro. E alguns estão, só que isso depende aí da cabeça do motorista, né? As pessoas morrem todo dia de bicicleta, né? Você atravessa a rua lutando pela vida, não tem caminho você correr lutando pela vida para atravessar a rua. Para se deslocar. Então, a selvageria, mas o problema é que a selvageria é aceita como uma complacência, não tem mais imprensa livre e a mentalidade das pessoas, as pessoas também não são muito alfabetizadas em urbanismo, você não percebe o que está acontecendo, né? Sim. Porque a cidade é assim, então você não é crítico, porque a tua cidade, você não tem comparação. Agora, você vai ver as cidades de Amsterdã, acho que seria o melhor exemplo sempre, né? Eu imagino que até a sinalização seja, mas ali, é que lá é o ponto mais, se você tocar num ciclista, a tua vida acaba, eles são os reis, né? O ciclista é o gato, assim, o ciclista manda, mas
Tá certo, porque é o formato que permite, né, permite grandes extensões de deslocamento, ao mesmo tempo não mata a economia urbana. Por isso, uma pessoa amar numa bicicleta é muito melhor para a cidade que uma freira num FUC, num carro. Né? Eu acho que isso é bom. a ferramenta. É uma ferramenta. O asfalto e o carro são... É como o dinheiro com juros, são ferramentas muito nocivas. E por elas serem tão onipresentes, aí não reflete sobre... Tem que pensar em alternativas a ela. E a alternativa daí não tem uma forma, tem que surgir de cada local. E as pessoas se juntarem, que é o conceito geral do Mantia, de federar as iniciativas. Porque um ali, um aqui, se a gente se juntasse, a gente consegue reverter. Acho que num caso como o atual prefeito, não, porque ele é muito forte, né, no sentido que ele quer, e ele tem essa capacidade de fazer acontecer. Por isso que dói a gente ver um cara que era nosso, em que a gente confiou fazendo pior, estragando a cidade mais do que o Gustavo, que foi o prefeito medíocre, não adianta querer defender, permitiu a continuidade. O livro já deixa claro, ele nos entrega na porta dessa decadência intencional. É um desmanche intencional. Outras cidades não tiveram urbanismo. Curitiba teve e abriu mão intencionalmente, de certa forma. O IPUC perdeu função. Se perdeu o quê? Uma linha de ação? Se perdeu toda uma a capacidade de pensar a cidade com boas intenções. Tem várias coisas, eu acho, acontecendo. Não acho que é só a intenção. Não acho eu que sei, é tão... eu sempre mais falo do filme. Eu acho Deixa que já tem que dar uma visão mais pontuar ponderada, as já temos coisas uma com técnica temperatura. Porque se a gente ficar na mornice... Eu gostei mas deixa desses ele falar, dias. ele falar com uma... Essa é Acho uma visão mais que a gente tem que ponderada que ele pontuar. tem. Não, eu não estou dizendo que não tem pessoas mal intencionadas, não é isso que eu não estou dizendo isso. Existem pessoas mal intencionadas, existem pessoas bem intencionadas. Mas o que eu acho que é importante a gente prestar atenção também é que essa virada, de alguma maneira, pode ter acontecido na regulamentação que surgiu ali a partir da Constituição de 88, toda aquela regulamentação, depois, quase 15 anos depois, o Estatuto da Cidade, toda aquela construção institucional que foi sendo feita e que, de repente, por ter sido feita do governo federal para o governo estadual, para os governos locais, pode ter atrapalhado que soluções locais vicejassem. Sabe? Então, eu acho que, da mesma maneira que a democracia é uma construção importantíssima, essa democracia que a gente critica, a democracia burguesa, né? Surgida lá na Revolução Francesa, tal, essa aí que a gente tem, separação dos poderes, ela é uma vitória. Ela é muito importante. Bom dia. Ela é uma vitória, ela é muito importante. Mas a gente tem que ter também a visão crítica de... Tem uma menina que fez um doutorado muito legal no Rio Grande do Sul, ela chamou a atenção para uma coisa que eu nunca tive de falar, que foi o Lefebvre que falou, depois eu fui atrás dele, que é o poder distante, a ordem do poder distante, a ordem do poder próximo. E ela chama então da coligação para o crescimento, que é o poder distante. Então, exatamente, então o poder distante, quer dizer, quando o cara em Londrina está preocupado com uma coisa que o governador aqui fez e que está impactando a cidade dele, é duro dele ver que reclamar. Ele está a 700 km de distância. Então, eu acho que existe também um pouco dessa rigidez institucional que às vezes atrapalha você discutir coisas locais. Por exemplo, vou dar um exemplo bem característico. Eu gosto muito do professor do Rio de Janeiro, chamado Jailson de Oliveira. Ele é morador da favela da Maré, tem um doutorado na Federal do Fluminense, e ele chama atenção para esses índices que medem a qualidade de vida, que a gente diz porque a cidade é boa, porque a cidade é ruim. E a gente mede que a cidade é boa. O Lucas já contei essa história para umas 15 vezes, mas estou contando aqui pela primeira vez aqui no teu podcast. Pela qualidade, enfim, da paisagem urbana, se tem infraestrutura, se não tem, se tem água, se tem esgoto, se tem luz, se tem asfalto, tem calçada, tem parques. Isso que você disse, a cidade é boa ou não. E aí ele chamou atenção para um ponto que eu achei muito interessante, que é o seguinte: se você olha para esses índices, realmente o Leblon é um bairro muito melhor do que a favela da Maré. Se você for considerar um outro índice que não é considerado normalmente, que é o número de crianças brincando na rua, na favela da Maré está muito mais bem colocada do que o Leblon. Sim. As crianças do Leblon não brincam na rua. É essa impressão que eu tenho. Então, isso é uma coisa local. Quando a gente estava discutindo um dia
lá na Vila Joanita. A Vila Joanita é uma ocupação que tem mais de 40 anos de idade. Portanto, super consolidada. E tem uma via principal, que a prefeitura não reconhece como logradouro público. Não é uma rua oficial. E a população, então, gostaria que fosse uma rua para ter endereço, para ter todos... E um dia a gente estava discutindo isso e eu chamei, já tendo ouvido o Jailson falar, eu chamei a atenção para esse ponto, porque lá, cada vez que eu vou lá, eu fico encantado de ver as crianças brincando na rua. E aí eu chamei a atenção para esse ponto, falei, se a gente for regularizar essa... E a prefeitura não deixa regularizar a rua, porque diz que ela tem largura variável, e tem lugares que ela é estreita, e tem a geometria... E eu conheço pelo menos umas 40 ruas, 40 eu estou exagerando, mas umas 15 ruas em bairros bons de Curitiba, bons, Mercês, Batel, etc., que tem largura, a Belo Horizonte, por exemplo, ali no Batel, que tem espessura, largura variável, enfim. Então, não é por isso que uma rua não deveria ser regularizada. Sim. Mas o que eu chamei a atenção foi o seguinte, se a gente regulariza essa rua e isso passa a ser caminho de passagem para as pessoas, as crianças não vão mais poder brincar na rua. Será que não era o caso de a gente criar uma categoria de rua especial, que não chama rua, chama-se via comunitária, tem que inventar um nome. Porque a gente tem que cair no institucionalismo, Sim, senão fica irregular. Né? Sim. Então, quando você regulariza, você tem que estar dentro de uma categoria reconhecida como categoria. Então, talvez essa institucionalização que a gente viu do urbanismo acontecendo, desde que o Brasil se institucionalizou nessa nova democracia, nessa nova institucionalidade democrática, faltem categorias para esse urbanismo que a gente quer fazer, que é o urbanismo local. Para você reconhecer. Lembra que vocês tiveram dificuldade de botar o alvará aqui. Aqui? Por quê? Porque vocês inventaram uma coisa que não existe. O cara não sabia se isso aqui... Ele falou, mas é uma garagem? Não sei. Ah, mas é um centro cultural? Não sei o quê. Mas é uma oficina? Não. É porque a gente entrou com um pedido de que a gente estava abrindo um estacionamento de veículos, porque, segundo o CTB, a bicicleta é um veículo. Sim. E aí ele via essa entrada e falava, mas aqui não cabe um carro. Agora, Mas a gente quer um veículo. Exato. É bicicleta, mas é veículo. Então, Tissa, esse urbanismo que a gente fala local, quando a gente fala do circuito inferior do Milton Santos, muitas dessas categorias que a gente quer lidar com elas não estão institucionalizadas, e daí o poder pega e oprime, diz, não, a tua rua não é rua, o teu negócio não é nada, e aí fica dificultando você de fazer. É isso, existe. Então, a gente tem que ver. E agora, eu também não quero dizer que o fato de ter uma coisa aqui em Curitiba deva ter em toda parte. Então, você deve deixar que localmente as coisas se resolvam. Que é como elas se resolvem nas comunidades. Mas essa dificuldade republicana, porque você Exatamente. tem uma lei, é a questão da educação, você quer aplicar. Educação, que maravilha, né? A democracia, todo mundo tem direito de estudar. Isso, nos últimos 4 anos, eu me vi defendendo a escola tradicional e o MEC, coisas que realmente eu não queria ter feito, mas faz parte desse movimento, né? Porque é melhor ir para uma escola dessa do que morar no Afeganistão e ser mulher, você não pode mais ir para a escola mesmo, né? Ou no Irã, onde você pode ser morto ou envenenado. Eu tenho uns amigos em Curitiba que mandam fake news dizendo que é Israel e o Mossad que estão fazendo isso. Então agora, você vai para a escola para quê? Para você se construir. Agora, não é para você pegar, abrir o mesmo livro e todo mundo ter a mesma aula, a mesma coisa. O anacronismo disso é a mesma coisa. Então, cada escola tem que ter o direito de ser diferente de todas as outras. Né? Você tem princípios, mas aí você tem lá. Agora, ao mesmo tempo, tem que fazer isso você tem que ter um mínimo, sem permitir que um tirano crie uma coisa ali. Sim. Então, a democracia, esse na verdade é o grande desafio democrático. Quer dizer, essa aqui é a questão que a gente fala aí da federação, quer dizer, você tem que ter regras, sim. Tem um cara chamado Sandro Moroni, o sobrenome é Moroni, lá na Itália, que ele diz isso. Você tem que ter certas regras bem genéricas e democráticas e tira a mão. São os limites. E larga. Na verdade, cria educação, tem limites. E deixa cada cidade resolver do seu jeito. E é quando a gente volta para uma atuação de um prefeito que tome mesmo as rédeas e tenha um projeto para aquele lugar. Mas o nosso amigo Mas vamos falar o seguinte, apresentou-se um projeto... Maricá, por exemplo, criou uma moeda própria, local. O prefeito quis criar. Então, o prefeito tem autonomia. O Jaime fez muita coisa por conta própria. Claro que era antes da Constituição de 88, eu acho que faz toda a diferença. Tem uma margem de manobra muito grande. Tem uma margem de manobra. Mas eu quero retomar agora uma problematização que... Se o Gora fosse prefeito... Faria um monte de coisa, porque o cara vai testar... Ele tem uma outra proposta. Ele vai testar onde ele pode. Não, é um cara que não está interessado em
Você busca os não caminhos. É importante, apesar de ser, não é tão importante ser isso que importa para o atual prefeito ou para o outro. Que seria uma visão um pouco mais, né, outros caminhos. Você busca outros caminhos. O Goro está interessado em salvar o mundo, né? Esse aí não, só está interessado no nome dele no mundo que não vai existir. É bem paradoxal mesmo, né? Por que minerar a Amazônia? Por que essa sanha de minerar desses caras? Para ganhar dinheiro rápido, né? Mas é que você ligar o Fox News, eles estão lá com negacionistas climáticos o dia inteiro. Sim. É engraçado a força desse pessoal produzir todo um sistema que embasa o projeto deles, que é um projeto muito suicida, né? Engraçado. Então, eles não vão conseguir escapar no foguete, não vai dar tempo, né? Não. E quando a pessoa tem um projeto... Extrativismo hoje em dia é uma coisa que Mas aí você tem totalmente extemporânea. Não, extemporânea não precisa mais. Mas vai sair o oleoduto lá no Alasca, Pois é. quer dizer, é uma coisa muito louca. Na França tem um monte, uma coisa de água. E também porque as coisas não foram feitas do dia para a noite, né? Isso tem sido uma construção e daí uma manutenção desse projeto que uma vez foi defendido. Que é a Agora reação não se popular que defende não do mais. dia para noite, a reação, mas essa imposição do Estado, do projeto, do grande poder financeiro é uma aliança muito nociva, né? Matou. Eu estava vendo ontem, né, os caras grilando terras de umas comunidades no Maranhão para plantar soja. Sim. Isso é, a soja, na verdade, E a dificuldade que a imprensa tem de dar nome aos bois, como você falou, de dizer, não, isto é porque Isso é grilagem. o Instituto de Terra já reconheceu que aquelas empresas não têm direito àquela terra. Uhum. As comunidades estão lá há 80 anos. Isso é grilagem, pura e simples, não tem outro Eu quero nome. chamar a atenção para um depoimento do Pedro Cardoso esses dias, vocês Sim, viram foi nas eu. sementes, Sim. que pontuou o jornalismo precisa se revisar e se colocar. Tipo, gente, tem mais jornalismo, né? não dá para vocês acharem que vocês estão repercutindo num país que naturalizou tanta coisa, né? Mas assim, ó, então assim, vamos supor que a gente está falando então de uma necessidade de proposta. Né? É necessário uma proposta que vise um bem social, que vise uma transformação e que seja ousada e corajosa. E aí a gente vai lá e tem umas propostas e promessas, porque agora a palavra promessa já indicou que as propostas podem ser vazias, né? Promessa parece que é algo que se adiantou. Sempre foi assim. E esse aqui é um livro que trata que, assim... Era um momento para pedir credibilidade da população, anunciar até antecipadamente o que vai ser feito e daí cumprir. E assim você conquista a população e conquista a opinião pública. E assim você tem uma gestão e todo mundo se sente atendido, né? Ou pelo menos não é comigo, mas sei que o cara prometeu e fez. Mas a gente está recorrentemente lidando com promessas que não são cumpridas e que a gente inocentemente acredita, ou não há outra forma, ou eles mudam mesmo e começam a cumprir as promessas. Porque eu estou falando voltando aqui para o nosso universo da bicicleta, a promessa de 400 quilômetros de ciclovia ou de infraestrutura cicloviária, porque ciclovia é outra coisa, e a gente não está nem próximo disso. E estamos aí numa promessa que tinha lá, eram 6 anos de projeto, a gente está com 2 anos e ainda falta nessa promessa aí, falta mais 200 quilômetros, né, para dobrar. Então assim, qual que é o posicionamento que nós, articuladores, sensíveis, experientes, vendo o que funcionou, o que não funcionou, como é que lida com esse esvaziamento da conversa, do discurso, da promessa e de uma gestão? Uma das coisas importantes que eu acho que a gente tem que ver é como é que ideias saem da condição de ideias e vão até a condição de virar realidade. A gente pensa em orçamento. Não só. Eu lembro quando o Lula começou o Bolsa Família, o dinheiro tinha e o Bolsa Família não funcionava. Você tem que saber operacionalizar. Não é só orçamento. O Fruit tinha orçamento. Ele era prefeito da cidade, não conseguia fazer as coisas acontecer. Não quer tomar café? Obrigado. Obrigada. Fazer as coisas acontecer é difícil. Você tem que ter a operacionalidade. Alguém tem que ir lá fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que é importante a gente entender isso para tentar descobrir aonde que a coisa está pegando, o que está acontecendo, enfim, etc. Eu acho que tem desde sim a promessa vazia simplesmente, quer dizer, o cara fala uma coisa e... Para conseguir voto e depois não cumpre, que é exatamente que é da regra do jogo. Mas parece que é uma regra boa do jogo até. Sempre foi no Brasil e no mundo inteiro. Ah, não para aqueles que ganham, estou dizendo. É uma regra que a gente tem que pedir. Você prometa o que você vai fazer, tem um plano e a gente vai votar nisso, né? O problema é como é que você cobra e faz o tal do enforcement, né? Quer dizer, faz isso acontecer, né? É difícil. Eu lembro que vocês fizeram aqui na Ciclo
os prefeitos na eleição do Fruit, né? Sim, Não sei lá, se assinar do Greca também. Não, assinar aquele compromisso. A carta compromisso. Sim, a carta compromisso. Foi assinada pelo Greca. Então, isso Ele não quer na dizer nada. primeira semana tirou tudo que a gente estava lá escrito. Mas não Falou, quer dizer você vai nada. Não tem nem manter. mais a via calma, ele tá deixando. Não quer Você dizer nada. Você vai poder falar as pessoas com calma de novo. Então, assim, não é assim que, não é por fato de haver uma carta compromisso que a coisa vai acontecer. Eu acho que tem que ter construção, como o Luca estava falando, dentro da Câmara de Vereadores, tem que ter construção junto aos técnicos, tem que ter... Sabe, porque o próprio prefeito também, a ordem dele tem que de alguma maneira descer na máquina pública, nos técnicos, fazendo acontecer. Né? Então... na verdade, essa coisa... É complexo, né? É complexo. Mas aonde que a gente atua, assim? Ou seja, o esvaziamento do discurso, então não vale mais a palavra? Ou porque é a palavra que nos... Eu acho que tem que continuar, assim. eu acho que tem... Eu sou da teoria do Gora, venha para a política. Não dá para... Venha para a política. Venha para a política. Eu acho que, sabe, que o lado do PSOL também, esse é o lema, né? Quer dizer, venha para a política. Tem uma têmpera ativista, você é uma ativista, o geral dos agentes. Sim. Não tem outro jeito. Sim, é que a gente só quer não perder tempo. A gente tem que chegar no lugar onde Mas dá trabalho sempre. Dá trabalho sempre. Eu acho que tem que trabalhar com os candidatos a prefeito, com os vereadores e com os técnicos. Não adianta. Agora, né, você está numa situação instalada que deve se perpetuar. Na próxima eleição para Curitiba, eu sei que provavelmente o prefeito vai ser da situação, então não adianta, né? Esses caras que estão... Ele está falando ano que vem. Ano que vem, 24. Mas estão comprometidos com esse sistema, estão amarrados em muitas coisas, então como que você muda a visão deles? Mas quando a gente faz os problemas, você consegue localmente resolver, melhorar algumas coisas e a tua vida melhora na medida que você vai lidar com gente mais bacana e exemplar, acho que. Então, a título pessoal, eu moro numa cidade que eu pego o carro pouquíssimo, a minha vida melhorou muito, porque depois que eu entendi essas coisas, que tem que andar a pé, a saúde, tudo melhora, mas o comando político que não está ouvindo as vozes que tem que ouvir por falta de diálogo, por falta de uma... Pensei em filosofia urbana, né, que tem que precisa de criação de conceitos. Você já tem razão, um momento de transição nós não temos termos para entender. Verdade. Então, por exemplo, você xinga o liberal, mas a gente acredita em auto-organização, quer dizer, uma sociedade se organiza se der bons limites, bons parâmetros. O Parque Gol, no fundo, foi isso, a gente deu para, venham aqui, e aí de repente... Aquela Isabela Stenger, né? Sim. Ela fala uma coisa muito legal sobre ciência, ela fala sobre ciência, mas poderia ser falar sobre a mesma coisa sobre o urbanista. Pesquisa novos paradigmas há muito tempo. Então. Sobre ciência. Mas dá para falar a mesma coisa sobre o urbanismo. Ela diz o seguinte, da divulgação científica, ela diz, a gente não precisa ter um bando de cientistas para poder discutir aquecimento global e, como é que chama, transgênicos, não precisa. Explicar para as pessoas. É mais ou menos que nem acontece com vinho e com comida. O cara que entende de vinho, que dá nota para o vinho, ele não sabe como é que o vinho é feito, como é que... Não, ele só bebe o vinho, ele sabe apreciar, ele entende como é que é, sei lá, eu não entendo nada de vinho, mas enfim, retrogosto, bom, ele sabe aquilo tudo e é capaz de ter um diálogo, estabelecer um diálogo entre as pessoas sobre os vinhos. Então, essa capacidade de criticar o urbanismo é que é importante a gente construir nas pessoas. Elas serem capazes de ver o que importa, o que não importa, que é capacidade de caminhar, ter as coisas perto, resolver tua vida, segurança, resolver tua vida perto, a tua criança caminha pouco para ir para a escola. Na verdade, a gente está numa visão, né? Mas qualquer escola boa, uma creche, eu trabalhei bastante nas creches de educação infantil, mas uma boa instituição dessas, ela deixa de ser uma câmara isolada e ela começa a se articular. A creche Pimpão, uma amiga assim, me lembro que assim, ela tinha 120 crianças, devia ter umas 600 em fila de espera e os outros nem, mas ela tinha um trabalho que as crianças apanhavam quando começava assim, aos poucos até as famílias não estavam nas creches, deixavam de bater nos filhos, porque ela tinha o trabalho de ir. Então, é sempre assim, essa coisa que isola o muro, na verdade, ele tem que ser visto em todas como uma membrana, que permite que se direcione, permite que se alimenta do que está em volta. O shopping é uma utopia, mas uma escola tem obrigação de ter muros, até porque essa é uma ideia que tem séculos, os muros têm que ser porosos. E aí a prefeitura também, a prefeitura não. Então quando a prefeitura resolve se comportar como, né, ela só seleciona quem entrou, quem está fora não participa, daí lá um vai se amarrar, a gente vai lá para frente e o prefeito ignora. Mas no fundo o mundo é injusto e o trabalho da política é pressionar quem tem o poder para que se mude. Não então você cai num cara como esse, que tem que é um cara que sabe o que é certo, sabe mentir, não tem vergonha de ser hipócrita, é um caso único. Mas de qualquer forma,
Você tem que alimentar as pessoas, elas têm a ética da casa para as pessoas, você tem essa maldade, A dignidade tem a que- violência elas têm que policial. partir com Isso é dignidade básico, e pra isso qualquer tinha, coisa. isso tinha que ser cumprido com ajuda federal, acho que pelo menos tem essa visão agora. Temos... E nem precisa muita coisa, na verdade. Você não pode aceitar, mas a gente... Então você tem toda a questão da informação. A gente está lidando com uma desinformação muito grande em todos os níveis. Então, a gente acredita na educação e vocês acreditam nesse cotidiano de batalha, né? Então, eu acho que é viver das pequenas conquistas e continuar pressionando e torcer para as pessoas desenvolverem uma perspectiva um pouquinho menos alienada. Porque agora, né, quando essa toda... Hoje eu vi uma tirinha de um amigo que mora nos Estados Unidos, tem lá 2 crianças embaixo de uma mesa, aí teve mais um massacre de escola, né, com a arma, falou, pelo menos não é uma drag queen segurando o fuzil. Puxa. Porque na hora que o cara impõe essa pauta de crítica às minorias, é a mesma pauta que alimenta a violência e que transforma o debate em uma coisa totalmente ideológica, e aí você continua fazendo o supermercado e ninguém está nem vendo. Então, esse descontrole da informação é muito grave. Daí você vai criticar o jornalista, que nem é uma função importante mais. Ele tá sendo... E aí a CNN, que é onde apareceu, já não é uma ela hesita, ela hesita entre perder totalmente. Ela tem um comentarista que é um ultraliberal, que é o Bertrand Júnior. O cara não pode ser comentarista neutro. Ele é um cara que tem uma posição radical e tem que estar num debate claramente ali. Então você dá nomes aos bois, faltam palavras. E aí tem os bois lá e não estão dando nome, que é a Jovem Pan, as pessoas deveriam estar presas por crime. Mas a CNN, eles colocam lá aquela deputada, botam uma pessoa legal para debater com aquela deputada imbecil, correr com um revólver. Então, essa alienação e o que dói na gente que fez ativismo é que com o Barquigol, Bom Retiro e muitos outros movimentos, você tinha pessoas que votaram no Bolsonaro, que têm posições políticas que são de extrema-direita, mas a prática no cotidiano da cidade não é irrelevante a posicionamento ideológico. Se você está lutando para... A prática diminui, esvazia um pouco a ideologia. Esvazia, a derrota, foi o que eu falei, a nossa derrota é permitir que os conceitos determinem as nossas definições. Se você está junto na cidade, você descobre que aquele cara que era teu amigo, aí já não faz mal, você já tem laços. Que foi o que eu fiz com o maravilhoso Renato Kirsch, que tinha aquele trecos e troços todos, que fotografava o Bueiro, que era um ativista de extrema-direita, era um engenheiro daqueles polacos, cabelo grisalho, encardido, que passava o dia procurando, tipo minha mãe, procurando defeito na cidade e ficava denunciando no Facebook. Esse cara ia no Parque Gon, e eu levei esse mesmo evento do Mobiliza, com terra de direitos, e ele foi lá distribuir um bolo, porque a cidade eles deram um bolo na Rua 15, porque a cidade tinha dado bolo na gente. Somente prometeram e não cumpriram. Lá na boca. No dia que nós entrevistamos lá no Parque Gon, o Rafael Greca, na sabatina dos candidatos prefeitos, ele foi, porque ele adorava o Greca. Chegou toda essa turma. Você tá vendo? Ah, que pessoas maravilhosas. Você sabe que são todos do MST, mas eles são maravilhosos. Falei, então você é um babaca. Pare de xingar as pessoas. Aí o Rafael contratou ele, em 3 meses ele se auto-morreu, porque, coitado, né? Um cara de uma integridade. E ele foi lá, vou lá com o Greca, ele me convidou para ser o quê? Zelador. Zeladores, tem zeladores. No dia que eu fui Que é uma proposta interessante. Super, mas pegar pessoas zeladoras da cidade que vão circular. A cidade, pelo o espaço. Jaime, Só que tem que ter projeto. mas o Jaime é um né, pouco responsável por isso. O Jaime tinha uma capacidade de... Veja, né? Aqui, é inegável, e acho que tem grandes amigos marxistas que reconhecem o urbanismo de Curitiba, nós temos debates, muitos entendem, mas... Inclusive esse Carlos Nobre falou assim, eu acho que é isso, é o legado desse projeto. Mas tem que falar mais desse cara falando bem de Curitiba, porque ele dá um próximo. Agora, hoje, não, no precisa ambientalista... de uma atualização. Não, nós tentamos trazer uma André Tergueira, ele não quis se envolver no Bom Retiro, né? Alguém tinha acesso a ele por ele ser espírita. Mas enfim, o Jaime tem... Você faz o projeto junto com o marketing do projeto. Então, Curitiba tinha substância e marketing. Então, foi ficando só o marketing e a substância, na verdade, é a herança, né? Você tem um sistema de transportes que ainda é bom, porque ele foi tão bem desenhado, e a cidade minimamente orientada no seu crescimento, que os fluxos de transporte ainda passam. Então você tem amigos, eu tenho amigos de classe média que nunca, que com 50 anos não compraram um carro nunca, porque sempre andaram de ônibus em Curitiba. Que é super normal em Paris, as pessoas com o metrô, em Londres com o metrô. Então, mas só isso que eu queria dizer. É uma coisa lamentável que não é difícil de arrumar, porque vida boa não precisa muito. Não é difícil. Não. Existe. Então, dá para mudar Curitiba em 4 anos, dá para mudar qualquer lugar em... Dá. Porque, olha, quando a gente olha para o interior, a gente fala assim, e eu falo interior porque a gente vê articulações mais próximas, né? Sim, mas... A gente, de fato, consegue perceber, fala, puxa, aqui realmente faltou vontade política. Porque é um município que tem lá seu porto, você tem e não avança, você vê as pessoas na mesma condição. O triste para nós é ver que as cidadezinhas, política. daí o cara vai lá, quer emprego 40, essa coisa corporativista,
E o Brasil tem uma tradição maior do que, né, porque nós estamos de num liberdade sistema, urbana. nós vivemos num sistema onde o circuito superior é a verdade. Não conversa, impõe. ele é a verdade. É meio hegemônico. O circuito superior é o que a gente aprende na universidade, certo, na história, aprende na escola, e é bombardeado na propaganda o tempo inteiro. Você faz os cerimônia anúncios. com os indígenas, você vê o que foi abafado, que está sendo isso. A nossa herança africana, indígena, você vê, você vê o que esses caras têm de verdade, né? Também não tem que ficar romantizando, né? Machismo e tal, eles brigavam, violência, guerras, tribais, mas os valores da sustentabilidade, que na verdade é perceber que a natureza é viva, que o planeta é vivo, que existem entidades que a gente não acessa, porque a nossa razão não acessa. Esses caras estão aqui sendo esmagados, né, nesse último governo esmagados intencionalmente, e isso deveria causar um escândalo maior do que causa, e esse é um recurso, está aí, as pessoas estão aqui, os herdeiros dessas tradições, e ela está acessível para a gente também, então... E além disso, tem uma outra camada que eu queria colocar que é bem mecânica mesmo. Que é o seguinte, você vai numa comunidade dessa e você descobre que tem um monte de pessoas que vivem de ajudar os outros. Sim. Elas não estão ali procurando salários, não estão ali procurando nada. Nessas comunidades isso ainda existe. E isto faz aquilo ser uma comunidade. Diferentemente de prédios, de condomínios, ou condomínios de casas. Um assentamento do MST... Você tem essa experiência de generosidade transformada em modus operandi eu vou fazer o papel de quem falar. Então são comunas. Mas todo mundo tem que ser comuna, todo mundo tem que ser liberal. Nós temos um problema com as palavras, né? O comunismo, o socialismo. Eu estou fazendo o papel, sabe, da advogada de água. A vitória da extrema-direita é carregar, e a extrema-esquerda é tão estúpida, porque pessoas, você não pode ofender uma pessoa chamando ela de liberal. Liberal, por definição, é uma pessoa que luta pela liberdade. Então, se pegar a história do liberalismo, você vai ver que os primeiros liberais lutavam contra o poder, mas depois acabou nesses milicianos Guedes, monetaristas, que virou justificativa para a injustiça. Mas o liberal... Então, o comunista é um cara que quer igualdade, o liberal quer liberdade. Então, todos nós temos que ser comunistas e liberais, porque a gente quer liberdade para todo mundo, direitos básicos para todo mundo. Agora, fica um cara que, quando você é taxado, aí a vitória da etiqueta, desse raciocínio grotesco, que é um comunista tem que matar, essa degradação do pensamento num país que já é selvagem, mas os Estados Unidos está sufocando a Europa, é um movimento global. Quer dizer, os únicos conspiradores são os divulgadores de teorias conspiratórias no mundo de hoje. Eles comeram já nossos amigos à direita e estão comendo nossos amigos à esquerda. Então, a gente tem que ficar mesmo. Acho que o plano da cidade é o plano onde a gente pode atuar, e eu acho que a decisão de atuar cada vez mais, tentar ressuscitar alguns movimentos, incorporar pessoas novas, porque não precisa ser uns velhinhos de classe média fazendo movimento social também. Só. Então, não, a gente tem que trazer a moça da Bela Hortinha aqui, que é uma horta na Santa Cândida. Essa mulher é maravilhosa, que eu fui lá com o Rafa Gomes esses dias. Que é um terreno lá que é entre duas escolas, totalmente cheio de entulhos, e ela passa o dia lá, ela trabalha como advogada, mas é uma raça, e plantando comida, e um jardim para as pessoas frequentarem ela. A gente exercer uma função no Parque São Francisco, da pracinha, o Seu Francisco é o cidadão fazendo a função de poder público. Isso está cheio, quer dizer, cheio. Quando a mentalidade do circuito superior vem, ela não reconhece essas pessoas. Ela quer que você seja competitiva, que você seja melhor. Como é que é? Você o seu coach para você melhorar. Como se você tivesse que melhorar alguma coisa, né? Você faz isso porque você não tem... Meu queridíssimo Fernando Rosenbaum. Nosso herói. Vocês são nossos heróis. O Fernando faz uma coisa que é uma função urbana. Faz porque ele vê que isso é importante, faz porque ele vê que isso tem demanda, faz porque ele vê que isso, de alguma maneira... Eu considero vocês dois um pouco, eu falo isso para o Lucas, são os jardineiros urbanos. Né? A cidade é um pouco a questão do jardim. Né? Então, a bicicletaria, de alguma maneira, ela ajuda a melhorar um pedacinho da cidade aqui, que vocês viabilizaram a pracinha na frente aqui. Se não fosse a bicicletaria, a pracinha não saía. O Mauro veio aqui conversar, lembra disso? Né? Então, isso é que a gente tem que reconhecer, e o sistema não reconhece. Quer dizer, você conversa com o Guedes, você conversa com o André Esteves, com esses caras que falam de economia, de desenvolvimento, você vai em qualquer curso, de qualquer universidade falar de desenvolvimento, as pessoas não reconhecem um cara feito Rosenbaum, não reconhecem uma pessoa feita por Ana Joana, não reconhecem uma pessoa feita São Francisco, não reconhecem essa moça do acha que você... não, é um louco aí que faz... Não é. Faz a cidade não está ocupada com outra coisa. Exatamente.
Não, e faz Exatamente. uma Provavelmente está coisa que desempregado, não tem o que fazer. Não, e o que melhora, Não, na verdade, melhora. é disso que a cidade vive. Sim, e é isso que É faz a isso cidade que ser faz boa. com que as crianças, se forem educadas aí, comecem a crescer de um jeito legal. É isso que faz as comunidades, né? Então acho que assim é a hora que abrir uma fresta para a gente voltar a ser um pouquinho, né, menos medo. Tinha um presidente que queria matar ativista explicitamente. Sim, a gente estava adoecendo É, socialmente. sim. Sim. Então, na medida que a gente tem um pouquinho de respiro, acho que eu espero que não quando não preciso mais participar, mas que surjam, comece a brotar de novo desses movimentos sociais. Mais isso- pessoas assim. Agora, o desafio, né, Tícia, como é que leva isso para a Câmara de Vereadores, como é que leva isso para Pra o tomar as prefeito, decisões. como é E que uma os hora é só tomadores de chegar lá, decisão- mas uma pessoa, quem viu Exatamente. discursos, quem viu vídeos da Marielle Franco, essa é uma pessoa que surgiu da favela da Exatamente. Maré, graças ao Poder Federal ela pôde estudar, porque foi a época de abertura, Sim. né? Você tem doutorandos da favela da Maré. A Marielle foi assassinada. Foi Porque assassinada. ela era muito potente fazendo o que ela Muito fazia. Era uma pessoa que Muito poderia potente. acabar na presidência da República. Você visse ela E falando. apontava o dedo exatamente Hoje o que ela estava seria, no mínimo, acontecendo. senadora. Ela assassinada muito forte. Né? É. Ela seria o nosso Obama, eu disse, só que com muito mais, porque ela tinha culhão para fazer. É. E o Brasil tem, por ser mais autoritário, o executivo tem. Né, ele é menos bloqueado, seria, né? Sim, um pouco sim, de- sim. O que resta a gente fazer, assim, numa vontade proativa, é a gente valorizar, não que a gente não tenha que falar da Marielle. Marielle morreu assassinada no meu aniversário, então eu Que recebi loucura. o WhatsApp do pessoal de militância, assim, falando assim, ela foi 14, assaltada, né? dia 14 de março. E assim, eu fiquei recebendo as notícias, aquelas equivocadas, que são Sim. do calor da situação, até entender Os que o que amigos- aconteceu eu tenho os foi amigos pra- armadilha, foi uma Não, já armação. foi postado com Então- ela com um traficante, né? Eu tenho amigos que postaram Sim, no dia do mas- assassinato. não, e depois Sim, a sim, família toda trazendo coisa, você fala, não, que eu Então é recebi até evidente, agora de dona pessoas Dona próximas Paula, é outra ao coisa. ar, a gente sabe quem fez e quem mandou fazer. É muito engraçado que as pessoas não percebam e que sejam complacentes. Mas aí vai acabar numa discussão que foge. Não, pois né? é outra disputa é a gente valorizar essa questão, continuar lutando para que uma verdade seja revelada e não deixar com que a vida dela tenha sido suplantada pelas nossas dilemas de agora, mas a gente tem que olhar, então, já que Marielle seria forte equivalente a um futuro presidente, uma grande representante, quem hoje a gente tem vivo agora fazendo esse papel, né? É, Tá quem, cheio de gente aonde é que boa nesse ele... país. E tem, Não, tem um monte de gente querendo entrar na política. Tem. Inclusive Esses usam- nesse convite, venha para a política e quem já está na Há uns política tem 10 que a anos gente atrás, estava endossa. na Londrina, num hotel, fazendo uma palestrinha em escola. Taxista palmeirense, sempre Londrina, tudo palmeirense. Aí veio uma menina de 15, 16 anos trazer uma canja lá de jantar, tinha que levantar cedo. E eu falei, você estuda, quero estudar política. Achei incrível uma pessoa negra em Londrina. E aí conversei um pouquinho uma visão, já tinha uma visão, porque se abriu-se a possibilidade de você ser livre para escolher o que você quer fazer, e com informação que não é da escola, é da internet, ela se interessou por esse assunto, e tem um monte, eu E chegava vem de uma inquietude, geralmente, então, né? um lugar como esse, que é uma fresta, né? O Lefebvre fala isso, né? Você ocupa uma fresta e faz ela fertilizar. Sim. A bicicletaria é um exemplo paradigmático. Um lugar que... Agora, como que o poder público não entende isso e não é nem monetizar, Não trabalha em você tem uma parceria. não é para fazer uma, mas assim, É. você poderia ter iniciativa de pessoas deveriam vir se inspirar aqui, em vez de fazer essa estupidez de Smart City, que é puramente mediática, Sim. e é para vender essa farsa do circuito Sim, sim, superior, sim. Vale do Pinhão, quer dizer, é um ego, corrupção e uma modernidade que já é morta. Sim, isso é uma visão. Você teria aqui, você poderia fazer inclusive, trazer para uma Curitiba, você conhecer a biscataria, institucionalização conhecer o sem Café inovação, Fuga, conhecer o É um Cláudio engessa- Oliver que desistiu, né? engessamento. Mas tanto que na Fundação Cultural, a última vez que eu fui na Casa da Videira, que fechou, que era uma casa onde moravam 20 pessoas, que Cláudio tudo, Oliver. tudo que você comia era plantado lá. Ele encerrou com 30% do faturamento dele na minha moeda, que eu inventei nos gomos lá. Sim. E tava lá aquela menina da Gibiteca, levando os pessoal que estava naquela feira, a Márcia, levando as pessoas a passear na bicicletaria. Vários grupos na Casa da Videira conheceu o Lá, Cláudio. também. Trouxe aqui. Então você tem, Curitiba sempre tem funcionalismo bom. Então isso que dói. Aqui, então quando eu vejo esse Carlos Nobre, dá para entender que Curitiba, perto de outras cidades, você tem qualidades. Sim. Que E tem o que ser funcionalismo, valorizado, então né? se você E tem um dentro comando. da prefeitura ainda tem Sim, muita você gente tem qualificada, capacidade de muita fazer, gente com essa capacidade Não é duro de você- ter essa visão, né? Tem muita gente. Muita gente sem dúvida pesquisando Então também. a gente tem que acertar muito agora Eu acho nessa que- próxima eleição, a gente está falando do ano que vem, e a gente não está vendo um debate corajoso. tem. Ô, Tissa, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, só fazer um parênteses para dizer o seguinte, eu acho que justamente uma das coisas legais do PSOL é que ele atrai toda essa divergência, esse bando de diferenças, Ele provoca.
Não, atrai, porque não tem uma definição clara do que vai ser. É, a turma dos deixa turma, às vezes, que assim, isso sabe, seja... da escola que se junta, tem um grande, um humano, Geralmente é o grupo mais interessante. Deixa que isso se construa. Uhum. Essa coisa vai se construir. Agora, a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, não temos mais o movimento lá do GOM, mas temos a bicicletaria, temos o IDP. Então eu acho que esses locais podem ser locais de debate. Então a gente pode chamar pessoas aqui dentro e fazer debates, porque é preciso ver quem conversa, quem não conversa, quem leva a conversa para um determinado ou leva para outro lado, e começar a construir consensos, construir caminhos, construir articulações. As pessoas de casa, né? Porque a imensa maioria está vendo televisão ou internet em casa, né? Então, essa cidade que isolou as pessoas, né? Atomizou. Não, ficou difícil para todo mundo, ficou difícil sustentar uma prática como essa sem procurar uma sustentabilidade também. Deixa eu falar duas coisas. Uma que lá nas nossas mini reuniões lá no GOM, até que foi bem legal aquilo, as pessoas foram, quer dizer, foram não, é sempre a melhor grupos pequenos, mas foram. E a outra é fazer o que o DP faz, filma e bota no YouTube. Não, a gente fez isso também, você pegar a entrevista com a Xênia e com o Tadeu Venere, são entrevistas maravilhosas. Super legais. A Xênia que desapareceu depois daquela campanha, era uma menina lá do Tatuquara, com uma mãe doméstica, mas que aprendeu ali numa bibliotecazinha que o Rafael fez quando era menos indecente como prefeito. Aí trouxe um discurso, está cheio de sociólogos desse país agora, que são pessoas que dessa origem, que se aparelharam com os conceitos, aí são ocidentais, do homem branco, mas é incrível o discurso delas. E daí, inclusive a descrença da democracia, porque tem gente que cresceu na democracia, apanhando da polícia, passando fome, então há um ceticismo contra a democracia. Então, nós somos otimistas por sermos, vocês são mais ativistas do que eu, são otimistas, mas há um risco, há um ceticismo em relação à democracia. Se tem movimentos fundamentalistas nas favelas, tem islamismo, vou mandar uma coisa de Paris, de islamistas fundamentalistas na favela de São Paulo. Então é muito... Só eu acho essa recuperação da cotidianidade, que eu acho que é isso que a bicicletaria faz. Essa escala humana. A escala humana, mas aí você tem é muito melhor você conversar com uma pessoa que é diferente de você, você conversar com uma pessoa engraçada, do que você andar só na tua tribo. E a pessoa que vive isso, ela leva isso pro resto da vida. Para mim, a maior esperança que eu tinha quando eu morei fora era quando eu via os alunos da escola indo no museu, porque você tem aquela fila, você tem criancinha preta, árabe, branca, loira, ruiva, asiática, mesmo, porque todas as cidades do mundo são assim hoje. Então, você vai numa escola pública municipal, você tem um monte de criancinha venezuelana, a coisa mais linda, sendo super bem tratada pelas outras crianças, pela professora. Então a gente critica tudo que está aí, mas muito que está aí é importante. E está na hora de lutar para preservar algumas coisas erradas até. Mas eu acho que é isso, se você conseguir fazer as pessoas se encontrarem, e é essa a arte do urbanismo, exatamente. Você tem esperança. Claro que é, por isso que ele é o cara apaixonado, por isso que eu levei, quando eu vim, o Matheus que vinha, que era o nosso parceiro, que era um cara mais lá, resistiu anos, mentia que já tinha vindo, um dia a gente... Lembra? Foi na Feira do Livro em Santos Andrade, falei, agora você vai lá. Ele falou, não posso, vai lá. Ele entrou aqui, ele parou e falou, não sei o que é, mas esse lugar é perfeito. Que é a sensação, porque vocês estão tentando, e é de baixo, né? É meio incompreensível, mas eu acho que é isso, a gente chega de uma forma só para todo mundo, que é o caminho tecnocrático. Você tem que respeitar o direito de cada um, e você daí tem que ter os limites. Isso é outra noção importante, desculpa interromper, que é o capital gosta da homogeneidade. Porque daí você pode ter a produção em massa. Quando você fala de coisas diferentes, que não tem duas iguais, é artesanal, você quebra a escala do capitalista. O capitalista ele vai botar dinheiro numa coisa que vai multiplicar. Então, eles lutam para o Estado superior, para tal ordem distante, fazer o monopólio para poder dar grande escala. Né? E quando você fala de comunidades e coisas locais... Exatamente. Porque, na verdade, então, é o carro. O capital... Eu não gosto de falar o capitalismo porque é um conceito abstrato. Você acaba, capital global. Você acaba existindo, você está lutando com um cara, ele não é o capital, ele é uma pessoa naquela situação. Por isso tem que recuperar essa coisa da tática, da estratégia. Mas, e onde está a escolha? Mas é a mesma coisa do carro. Né? Mas o cara quer ir daqui até lá, é por isso, né? A gente vai desmontando. Essa coisa você não acaba, né? Você não vira uma chave e vira outra coisa. Você vai desmontando, né? Eu acredito muito na questão do território. Quer dizer, você criar territórios protegidos desse capitalismo exacerbado,
e global. Eu E acredito nas moedas alternativas, há 1000 caminhos. moedas alternativas é isso. Uhum. É uma forma de você criar um Maricá território. é uma Você democracia. cria um território, rola essa moeda não é conversível pela grande moeda. Então você não cria reserva, você não... Às vezes, não, em algumas cidades tem não, algumas não, pessoas, mas no não caso tô do dizendo que Maricá... não estou dizendo que precisa não ser. Não faz tô mal, dizendo- são conceitos novos, então é isso. Sim, para pagar, porque Maricá, o cara, eles foram lá no Banco Palmas e trouxeram e o cara criou uma moeda social. Então, os mais. Né, aqui seria fácil, você já tem esses restaurantes de comida barata aqui, é só multiplicar esses restaurantes por 10 ou 20 e criar uma coisa assim, né? Você pode. Mas tem uma ação que é ocupar, né? Sim. Então, assim, é você estar ocupando esse território para você firmar ele como exemplo para outro, para poder se desdobrar. Ou seja, você ocupa esse lugar do financeiro, das trocas, com uma proposta de moeda. Sim, você tem que acaba ser, porque a gente que só reclama, senão não adianta, você Não tem que seria propor isso. alguma coisa no lugar também. É que com você- membranas, como você trouxe, né? Ou seja, permitindo esse trânsito entre como é o establishment, como estão colocadas as coisas e como a gente está inserindo nossa necessidade ou nossa proposta no meio disso. Sabe por que eu falei isso de ocupar? É porque às vezes a gente fala, puxa, mas o que é a bicicletada afinal? Para que as pessoas estão ali fazendo sua pedalada toda a última sexta-feira do mês? Ou por que o pessoal sai em grupos e tal? Aí uns falam, é pela saúde, é o exercício físico. Não, gente. É por isso É mesmo, uma por atitude ocupar, sim. política Se para você- ocupar a cidade e Não, as pessoas desenvolver- verem bicicleta na Se você cidade. for, tá cheio de gente das elites, em Curitiba você tem um monte de gente da alta roda que está fazendo bicicletada, todo com seu turno, porque já existe essa civilização da bicicleta, mesmo em todos os Só níveis que falta sociais. eles terem Não, não. consciência de que eles fazem parte dessa discussão. Falta o poder político entender a importância disso e parar de trabalhar para se... Porque não faz sentido um cara que quer deixar seu nome na história, como o nosso prefeito só se preocupa basicamente com ele mesmo, querer não fazer uma gestão que ele faria, que seria uma gestão, se ele quisesse aplicar o plano do Gora, ele faria melhor que o Gora. Daquilo que ele mesmo teria orgulho. E ele né? seria um cara que seria, daí a gente ia enaltecer ele, porque a gente acreditou nele um dia, porque ele tem a capacidade, tem a inteligência, tem o poder e o ego para mandar e aguentar as consequências. Preferir fazer o errado sabendo, por isso que dói mais aqui. Uhum. Quando Curitiba, na mão desse sujeito, 8 anos, poderia ter virado uma cidade modelo de novo para o mundo, com o pé nas costas. E com o Rafael, com o domínio dele. O Bom Retiro eu conheço, os espíritas aqui, então vamos arranjar esses caras, ia dar um terreno lá. Poderia ter Você teria aqui, você teria essa rua tudo aberto agora, as pessoas andando, o comércio vibrante, a feirinha do passeio público